então a aula perfeita que não vai macular nem no Intelectus 1 nem no Intelectus 2, que dá pra gente fazer essa aula que vai ser de interesse das duas turmas. Então olha só, já que nós juntamos os Intelectus 1 e 2 para que nenhuma turma fique com prejuízo, tendo que rever alguma coisa que já foi vista, e já que no meio do ano eu bati um papo sobre teoria da relatividade com poucos alunos que estavam presentes, e eu já comecei a falar dos postulados da teoria da relatividade para o Intelectus 2, eu vou finalizar essas aulinhas que nós vamos ter hoje com teoria da relatividade, mas eu vou começar com outros tópicos de física moderna. Física moderna. Cara, como tem coisa interessante para a gente discutir em física moderna. Primeira coisa interessante a gente discutir em física moderna é o fato de a luz ser uma entidade bizarra. Dualidade onda-partícula. Cara, eu vou te confessar, eu gosto muito de falar para o meu aluno como é que eu pensava e como é que a minha mente se transformou, mesmo depois de eu já estar dando aula. É muito comum, né? Tem até frase de caras famosos aí, professor é aquele que de repente aprende. De repente aprende. Eu demorei muito a entender essa frase. Professor é aquele que de repente aprende. Quando a gente vai ensinar alguma coisa para alguém, né, se supõe que a pessoa já entenda aquilo. Mas não é verdade. Eu vou te confessar que a maioria das vezes que o professor vai ensinar alguma coisa para alguém, ele ainda está titubeante naquela matéria que ele vai ensinar. E ao tentar explicar para alguém o que ele pensa, ele descobre os erros do seu raciocínio e vai aprimorando. Isso é um exemplo do que aconteceu comigo, dualidade da partícula. Eu, quando falo, né, no terceirão, aprendi um pouco sobre isso, e depois estudei um pouco mais, comecei a achar que a luz era uma entidade tipo quase pensante. Era uma entidade que, dependendo da maneira como eu fosse observá-la, ela, meio que percebendo a minha tentativa de estudá-la, ora se comportava de um jeito, ora se comportava de outro. Como assim, professor? Ao longo da história do estudo da luz, muitos cientistas começaram a alegar que a luz era feita de pequenas partículas redondinhas, bolinhas. Newton falava isso, né? A luz é feita de partículas, bolinhas. Ela é um corpo. Muitos cientistas, ao fazer alguns experimentos, perceberam que entender a luz como uma partícula, como uma bolinha, não explicava alguns fenômenos que são classicamente ondulatórios. Interferência, difração, refração. Então sempre houve um embate entre os cientistas que estudavam a luz. O que é a luz? Ela é corpo, ela é feita de partículas ou ela é uma onda? E alguns experimentos mostravam nitidamente que ela era uma partícula. Outros experimentos mostravam nitidamente que ela era uma onda. E o que é de fato a luz? Chegou uma hora que a gente desistiu de encaixar a luz ou em uma partícula ou em uma onda, porque ela tinha as duas características ao mesmo tempo, sempre. Não é que ora ela se comporta como uma partícula, ora ela se comporta como onda. Ela se comporta como as duas coisas ao mesmo tempo. Só que na nossa cabeça jamais deveria existir algo que é onda e partícula ao mesmo tempo. Porque, pô, cara, quando eu pego a tampa de uma caneta e vejo a tampa da caneta e arremesso a tampa da caneta, isso é uma partícula. Isso é uma partícula, não é uma onda. Eu não vi alguma coisa sair assim, oscilando. Até porque a onda não transporta matéria. E quando eu arremesso a tampa, isso é matéria se deslocando. Quando eu olho o mar, quando eu olho a superfície da piscina e jogo uma pedra e vejo a superfície da piscina oscilando, aquilo é uma onda. Mas a água é matéria. E daí a matéria está subindo e descendo de maneira oscilante, não está se arrastando, não está indo para frente. É diferente um jato de água e a onda da piscina. Mas a luz não. A luz apresenta as duas características ao mesmo tempo. Ela ao mesmo tempo é uma baguinha que tem uma certa massa
Mas me falaram que fóton não tem massa. Parado, fóton não tem massa. Andando, fóton tem massa. É uma bolinha, uma partícula, mas também oscila essa partícula. Ela também oscila como uma onda. E o bizarro, tu jamais imaginaria que tampa de caneta com tampa de caneta se transforma em nada. E luz com luz pode se transformar em escuridão, né? Pode se anular. Caramba, eu brinco com meus alunos que a luz é a coisa mais doente que Deus criou. É a coisa mais doentia. Uma entidade que tem as duas características que a gente, na prática do dia a dia, jamais imaginou que pudessem se fundir numa única coisa. Ela tem comportamento de baguinha, de bolinha, como jogar uma pedra em ti e arrancar sangue da tua testa, mas ela também tem comportamento de onda, de tu ficar boiando lá longe da costa, tá boiando, no meio do mar, e tu vê as ondinhas te jogando para cima e te jogando para baixo, sem te fazer arrastar para frente. A luz é uma entidade dual, a luz é uma coisa que tem essas duas características ao mesmo tempo. Não é ora uma e ora outra, não. São as duas sempre. Qualquer experimento que tu vai fazer vai confirmar ao mesmo tempo que ela é uma bolinha e ao mesmo tempo que ela tem caráter ondulatório. Então, a esta situação desagradável, a gente chama de dualidade onda-partícula. É mais ou menos como desistir. Eu desisto. Eu não consigo entender a luz. Eu não sei se ela é uma bolinha ou ela é uma onda. E ela apresenta os dois comportamentos. Então ela é as duas coisas ao mesmo tempo. A partir de hoje, a luz é algo dual. Dualidade onda-partícula. Não é só da luz, na verdade. As radiações eletromagnéticas são assim. Radiações eletromagnéticas. Elas são ao mesmo tempo fótons, partícula, e ao mesmo tempo ondas eletromagnéticas. Dualidade onda-partícula. Difícil de aceitar. Mas vamos entender, cara, que o ser humano é um bicho que gosta de classificar as coisas, já viu? Quando vai ao limite mesmo, não dá pra acreditar. O que tu faz? Eu gosto de classificar borboleta. O cara começa a pegar a borboleta, botar um espetinho na bunda dela e catalogar as borboletas. Tem gente que gosta de catalogar as coisas. E o ser humano, então, gosta de dividir as coisas para estudá-las. A gente nunca imaginou que existia uma entidade que era ao mesmo tempo corpo, partícula e onda. Mas existe. As radiações eletromagnéticas são assim. Fazendo experimentos com luz, um sujeito chamado Max Planck descobriu algo interessantíssimo. As partículas de luz carregam energia. Só que as partículas de luz carregam energia não de forma contínua. Quando, por exemplo, eu ilumino um objeto, dá a sensação de eu conseguir transferir qualquer quantidade de energia para esse objeto. Se eu deixar a luz acesa mais tempo, eu transfiro mais energia. Se eu deixar a luz acesa menos tempo, o objeto recebe menos energia. Só que na prática não é assim. A gente percebe que quando a luz está batendo no objeto, essa energia radiante que atinge ele, penetra nele aos soluços. Como assim, professor? Quando eu pego água e deixo um fiozinho de água escorrer na superfície de água, pego água, tem água. Aí eu pego água e vou derramar água na superfície da água. Quando tu faz isso, olhando com esses olhos que a terra há de comer, dá a sensação de que a água está caindo continuamente dentro da superfície da água, né? E elas estão se misturando. Se tu filma isso com a super câmera e vai ver como é que a água penetra na água, tu vai ver que ela na verdade penetra os soluços também. Só de quantidades em quantidades exatas a água penetra. Parte da água reflete na superfície da água e vai espirrando gotículas de água. Mais ou menos assim, pega um conta-gota e joga uma gota de água na superfície de um copo d'água. Dá a sensação que aquela gota caiu na superfície da água e penetrou. Mas na prática não é. Se tu filma, tu vê que aquela gota reflete, fica uma gota menor, reflete na superfície da água, fica uma gota menor e depois penetra na água. Tu vê, né? A natureza ela parece contínua quando a gente olha de relance. Mas analisando mais de perto, a gente percebe que a natureza ocorre aos soluços, em cólicas. A natureza ocorre de quantidades em quantidades. A natureza não é contínua. Está nascendo a física quântica. A física que calcula essas quantidades mínimas de energia que a natureza usa para transferir energia entre os corpos.
Max Planck descobriu como é que se calcula a energia de uma partícula de luz, a energia do fóton. Para quem não sabe, tem que decorar então, fóton, partícula de luz. Fóton, partícula de luz. Max Planck disse que a energia de uma partícula de luz dependia da frequência dessa luz. Frequência da radiação, não precisa ser luz, né, gente? Frequência da radiação, pode ser onda de rádio, pode ser raio gama, e o H é chamada de constante de Planck. Constante de Planck. Essa constante de Planck, meus amigos, é um númerozinho muito minúsculo, 6,6 vezes 10 na menos 34 joule segundo. Constante de Planck. Joule segundo. Como é que eu sei que é joule segundo? Porque energia é joule, né? E frequência é segundo na menos 1. Então eu sei que essa unidade vai ter que ser joule segundo. Para eu multiplicar por segundo na menos 1, dá só joule, que é a unidade de energia. A constante de Planck é tão importante para a física quântica quanto a velocidade da luz é importante para a teoria da relatividade. Teoria especial da relatividade. Caramba, há tempo eu já venho pedindo para a galera decorar a sequência das radiações eletromagnéticas, né, na ordem certa. Primeiro são as ondas de rádio, depois são as micro-ondas, depois vem o infra vermelho, aí depois vem a luz. Eu estou falando das radiações eletromagnéticas em ordem crescente de frequência. Depois tem o ultravioleta. Só faltam duas, raios X e raios gama. São as 7 radiações eletromagnéticas que eu preciso que tu decore. Agora que eu te falei que a energia de um fóton depende da frequência, tu sabe que o fóton ultravioleta é mais ou menos energético que o fóton infravermelho? Mais, né? Porque se a frequência aumentou, a energia aumentou. O fóton menos energético que existe são os fótons das ondas de rádio. Os fótons mais energéticos que existem são os fótons dos raios gama. Constante de Planck é esse númerozinho minúsculo que relaciona a energia de uma partícula de luz com a sua frequência. Já viu o vestibular perguntar qual luz é mais energética, azul ou verde? O aluno tem que lembrar das cores do arco-íris na sequência. Vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil. Verde e azul. O azul tem frequência maior que o verde, então o fóton azul é mais energético do que o fóton verde. A partícula da luz azul é mais energética do que a partícula da luz verde. Legal. Aí tu vê, né, cara? Um sujeito mundialmente famoso, considerado na época ainda vivo o homem mais inteligente do mundo. Imagina, tu um ser ainda vivo, que geralmente esses caras que foram considerados geniais só foram realmente reconhecidas a sua genialidade, né, pós-morte. E o Einstein não, o Einstein era um cara que andava na rua, olha lá, o Einstein, cara, é o cara mais inteligente do mundo. Todo mundo ia tentar trocar umas palavras com aquela pessoa que era considerada a mais inteligente do mundo e viva. Estava convencido ele de que ia ganhar o prêmio Nobel sobre a teoria da relatividade. Ele percebeu que, apesar de ter sido escrito 2 folhinhas à mão, né, no próprio punho, aquela ideia que ele botou naquelas folhinhas que nós estudaremos eram ideias absurdas e que abalaram o mundo da física. Então ele estava muito convencido. Ele se processo de separação com a mulher dele e falou: olha, fica tranquila, que eu vou ganhar o prêmio Nobel, eu vou te dar o dinheiro do prêmio Nobel, né, então tu não vai ficar na merda, vamos se separar honestamente, vai ficar bem. E não é que ele não ganhou o prêmio Nobel pela teoria da relatividade. Porém, ele era um cara que manjava de física básica. Ele não era tão genial quanto muitos falam. Ele era um cara extremamente criativo, um cara diferente. Mas não era aquele cara, aquele matemático foda que vai lá e daqui que eu vou resolver. Pelo contrário, matematicamente ele deixava a desejar. Sabido isso. Einstein, quando precisava de ajuda matemática, chamava os amigos dele que eram melhores que ele em cálculo. Por exemplo, o Lorentz.
O Einstein, então, estudando física atual, ele percebeu que tinha um fenômeno fácil de explicar que ninguém tinha conseguido explicar ainda. É o fenômeno do efeito fotoelétrico. O efeito fotoelétrico consiste em uma experiência muito simples. Olha que experiência simples essa. Pega um metal, conecta num circuito com um galvanômetro. Para quem não lembra, galvanômetro é um amperímetro altamente preciso. E é óbvio que não tem que ter corrente elétrica nenhuma nesse circuito, porque é fio condutor, uma placa metálica e tem ar aqui, o vácuo, ó. Não tem nada aqui. E não tem nenhuma bateria. Se não tem bateria no circuito elétrico, por que vai ter corrente elétrica? Não tem que ter corrente elétrica aí, não tem. O galvanômetro indica que a corrente elétrica é zero, como era de se esperar. Porém, o que se percebeu é que dependendo do tipo de luz que se usa para iluminar essa placa metálica, aparecia corrente elétrica. Mas corrente elétrica é feita do movimento de elétrons. A única explicação é que essa luz está arrancando elétrons. Já justifica o nome, né? Efeito foto, luz, elétrico, elétron. O fóton arranca um elétron. O fóton arranca um elétron. Como uma pedrada, uma pessoa pode arrancar um pedaço de pele ou sangue. É isso. O fóton, uma partícula, bate num elétron, como uma bolinha de bilhar bate na outra, e arranca ela. Caramba, o efeito fotoelétrico é um exemplo do comportamento corpuscular da luz. O efeito fotoelétrico mostra que a luz é uma baguinha, que bate em outra baguinha e arranca ela. O que o pessoal não conseguia compreender nesse experimento bobo era por que luz vermelha, por mais intensa que fosse, não arrancava elétrons, e luz violeta, por mais fraquinha que fosse, arrancava elétrons. Isso era uma coisa que os cientistas não se conformavam. 10.000 watts de luz vermelha, mas tanta luz que chegava a esquentar o metal. Nada. Uma luzinha violeta fraquinha, mas fraquinha assim que, meu Deus, mal dava de ver. Arrancava elétrons. Por que a cor da maldita luz está interferindo no fenômeno? Na cabeça dos cientistas, o que interessaria para arrancar ou não elétrons da superfície metálica era a potência da lâmpada. E a potência da lâmpada não estava influenciando no arrancar ou não arrancar dos elétrons. Era a cor da luz que influenciava. Einstein, que de bobo só tinha a cara e o jeito de andar, observando os trabalhos publicados por Max Planck, matou a charada. Ele é bom. A explicação está ali, o Planck já explicou pra gente. Quanto maior a frequência da onda, mais energia suas baguinhas têm. Aí dá para entender por que a luz vermelha não ejeta elétrons, porque as baguinhas dela não têm energia suficiente, e as baguinhas de luz violeta têm energia suficiente, e aí consegue arrancar elétron. E não adianta tu aumentar a potência da tua lâmpada vermelha, porque se ela é vermelha, teus fótons continuam com baixa energia. Aumentar a potência da lâmpada é aumentar o número de fótons, mas não a energia dos fótons. Já a luz violeta, por mais fraquinha que seja, ou seja, por menos fótons que sejam emitidos, cada fóton dá uma pancada suficientemente forte no elétron para ejetá-lo. Einstein explicou isso através de uma equação, a equação do fenômeno, do efeito fotoelétrico, equação. Einstein disse, esses elétrons que estão sendo ejetados têm uma certa energia cinética. Ele disse que a energia cinética máxima dos elétrons ejetados dependia da energia dos fótons incidentes. Só que, comparando a energia dos elétrons ejetados com a energia dos fótons incidentes, se percebia que os elétrons ejetados tinham menos energia do que os fótons incidentes. Então quer dizer que tem alguém roubando energia. Quem é que está roubando energia? Os átomos do metal. Por mais que o metal seja eletropositivo, ou seja, por mais que os metais não tenham muito amor aos seus elétrons, o núcleo do metal é positivo, como qualquer núcleo atômico. Afinal, tem prótons morando lá.
Portanto, se os elétrons orbitam o núcleo atômico é porque tem uma certa atração. Se eu for arrancar um elétron mesmo de um átomo metálico, ele vai ter um certo apego ao seu elétron, ele vai atrair o elétron e, portanto, vai roubar uma parte da energia que eu usei para arrancar esse elétron. Einstein chamou essa energia que o metal arrancava, exigia para ter o seu elétron arrancado, ele chamou isso de função trabalho. E só para a equação ficar mais bonita, eu vou tirar o E e vou colocar no lugar do E, H vezes F. E assim fica a equação do efeito fotoelétrico. Essa equação explicava tão bem o fenômeno que o Einstein ganhou o prêmio Nobel, então, de Física em função deste trabalho. Vamos dar nome aos bois. Energia cinética máxima dos elétrons ejetados. Energia do fóton incidente. Energia do fóton incidente. Função trabalho do metal alvo. Como assim, professor? Metal alvo? Que a gente usou como um alvo da luz, né? H eu já te falei que era constante de Planck e o F eu também já comentei, mas eu vou escrever aqui de novo. Frequência da radiação incidente. Frequência da radiação incidente. Agora um momento importante. Quando a gente vai fazer o gráfico da energia cinética máxima dos elétrons ejetados em função da frequência da radiação incidente, nesse experimento do efeito fotoelétrico, uma coisa que é marcante é que, independentemente do metal que eu uso para fazer o experimento, se eu uso, por exemplo, césio como um metal alvo, o gráfico fica desse jeito. Se eu uso lítio como o metal alvo, o gráfico fica desse jeito. Se eu uso alumínio como metal alvo, o gráfico fica desse jeito. O que eu percebo quando eu faço esse estudo para diferentes metais constituintes daquele alvo que vai ser iluminado? Não é possível, cara. Todas essas equações têm a mesma inclinação. Por que será que, mesmo com metais diferentes, eu tenho inclinações iguais? Então, césio, alumínio, poderia ser o lítio também, né? Metal X, metal Y. Por que diferentes metais apresentam gráficos diferentes, mas com a mesma inclinação? Primeira coisa importante, tu reconhecer que isso aqui, pessoal, ó, é a função trabalho. Essa seria a função trabalho do césio. Esse pontinho aqui seria a função trabalho do alumínio. Esse pontinho aqui seria a função trabalho desse metal X. Pô, cara, isso aqui não lembra uma equação de primeiro grau? Y igual a AX mais B. Lembra que o gráfico corta o eixo Y no termo independente? Que é o B, né? Que na verdade o B está fazendo o menos φ, né? A função trabalho está fazendo o papel de B, né? Por isso que aquele cara ali é a função trabalho. Fácil de reconhecer para quem tem a matemática básica, né, da função de primeiro grau em mente. Outro ponto importante do gráfico é aquele ponto ali, ó. Ou esse ponto aqui, ó. Ou esse ponto ali. O que aquele ponto tem de importante? Se eu pegar uma placa de césio e iluminar com uma frequência abaixo desta frequência, o que eu percebo é que a energia cinética dos elétrons ejetados é negativa. O que significa dizer que o elétron ejetado tem energia cinética negativa? Que na verdade ele foi ejetado, mas acabou retornando para o alvo. Ele foi ejetado e voltou, grudou no átomo original de novo.
Se eu aumento um pouco a frequência da luz incidente, eu aumento a energia cinética, mas continua negativa. Quer dizer que o elétron foi ejetado parcialmente e retornou ao átomo original. A pancada que esse elétron recebeu do fóton não foi suficientemente grande para ele ser ejetado. O que acontece quando eu uso exatamente esta frequência aqui, ó? Quando eu uso esta frequência para iluminar a placa metálica, os elétrons ejetados ficam com energia cinética zero. O que significa isso? Que o elétron foi ejetado e parou aqui nessa região. Quando isso acontece, o elétron pode ser tanto capturado por algum átomo, por algum cátion que esteja aqui nessa região, quanto ele pode ser recapturado pela placa metálica da onde ele saiu. Portanto, quando a frequência que eu uso para iluminar a placa metálica que ejetará elétrons for uma frequência chamada frequência de corte, eu não tenho garantia que os elétrons serão ejetados. Eu tenho 50% de chance de o elétron ser ejetado ou não ser ejetado. Já vi o vestibular cobrar esse detalhe, que quando a frequência da luz incidente é a própria frequência de corte, tem 50% de chance de o elétron ser ejetado. Frequência de corte. O que é esta frequência de corte? É a frequência acima da qual eu tenho garantia de ter elétrons ejetados. Se a luz que ilumina a placa metálica da qual queremos que elétrons sejam ejetados tiver uma frequência maior que a frequência de corte, aí eu vou ter energia cinética nesses elétrons ejetados, confirmando a ejeção. Pelo que eu desenhei para vocês, ó, a frequência de corte do alumínio é maior do que a frequência de corte do césio. Quer dizer que tem uma frequência entre essas, tipo essa frequência aqui, ó. Se eu iluminar uma placa de césio e uma placa de alumínio com esta frequência, eu consigo ejetar elétrons do césio, mas eu não consigo ejetar elétrons do alumínio. O césio é o metal que tem a menor frequência de corte de todos os metais. Ou seja, eu estou te dizendo que o césio é o cara que mais facilmente ejeta elétrons. Aquele cara ali é um sujeito que quando a gente se mexe perto dele, tá vendo a luzinha verdinha acendeu? Às vezes é uma luzinha vermelha que acende no próprio visorzinho, né? Certo? Adivinha que metal tem atrás daquela plaquinha branca lá? Césio. Como é que eu sei que tem césio lá dentro daquela plaquinha? O meu corpo emite que tipo de radiação? Não estou falando essa que está enxergando, porque essa não é refletida pelo meu corpo, não é emitida por ele. É emitida pela lâmpada, reflete na minha pele e tu me enxerga. Eu estou dizendo que tipo de radiação sai das minhas entranhas, de cada átomo do meu corpo. Infravermelho. Quer dizer que mesmo que a luz estivesse totalmente desligada, aí aqui, nesse ambiente escuro, fingindo que aquela luz não estivesse penetrando na sala de aula, nesse ambiente escuro não existe mais fótons de luz. Só fótons infravermelho. Será que vai continuar funcionando? Será que mesmo no escuro, se eu me mexer, continua captando, né? Quer dizer que não está captando a luz visível. Está captando o infra. E o único metal que consegue sofrer o efeito fotoelétrico com luz infravermelha é o césio. Por isso que eu sei que tem césio lá dentro. Professor, é radioativo. Não, calma, não é césio 137, é césio normal. Não é césio radioativo, é um césio normal. Pode ir lamber, aquilo ali não vai ter problema nenhum. Certo? Galerinha, o que eu estou te dizendo é que todo sensor de presença é resultado do trabalho do Einstein. É resultado do efeito fotoelétrico. E não custa lembrar que os metais que nós usamos dentro desses sensores de movimento é o césio. Só porque o césio apresenta uma frequência de corte abaixo da luz vermelha. Ele consegue sofrer efeito fotoelétrico mesmo com luz infravermelha. E aí detecta, né, uma pessoa mesmo no escuro. Acende a luz automaticamente, ou dispara o alarme, ou abre a porta. O Einstein brincando com a gente. Galerinha, que porcaria é essa? Por que o ângulo dos gráficos é o mesmo? O ângulo de uma reta depende do coeficiente angular, né?
E quem é o nosso coeficiente angular na nossa equação do efeito fotoelétrico? A constante de Planck, que é uma constante. Portanto, a inclinação dos gráficos tem que ser igual. Lembra da matemática que a tangente de alfa é o coeficiente angular? E o nosso coeficiente angular é a constante de Planck. Portanto, se eu faço em laboratório o experimento do efeito fotoelétrico, esboço o gráfico de vários metais-alvo e acho a tangente daquele ângulo que esses gráficos formam com o eixo horizontal, eu consigo descobrir a constante de Planck. Legal. Tem que saber o que é a frequência de corte, hein? Não custa anotar aí, a frequência acima da qual ocorre a ejeção de elétrons. Frequência acima da qual ocorre ejeção de elétrons. Frequência acima da qual ocorre ejeção de elétrons. Cara, se tu conhece os nomes, sabe o que é o H, o F e o Φ, que é a função trabalho, se tu sabe o que é energia cinética máxima dos elétrons ejetados, consegue reconhecer isso. Sabe que a frequência de corte é a frequência acima da qual elétrons são ejetados. Abaixo da frequência de corte, elétrons não são ejetados. Na frequência de corte, 50% de ocorrer a ejeção ou não ocorrer. Além disso, tu lembra que o ângulo dos gráficos é o mesmo e que a tangente desse ângulo é a própria constante de Planck, dificilmente tu vai ficar na mão numa questão de efeito fotoelétrico. Já viu o vestibular cobrar a consciência de que Einstein ganhou Nobel em função disso e não ganhou Nobel devido à teoria da relatividade? Já viu o vestibular tentando confundir o aluno do ponto de vista histórico, tu vê, né? Então também tem que ter essa noçãozinha histórica aí. Pô, legal, cara. Daria pra fazer uns exercícios, de repente, de efeito fotoelétrico na próxima aula para garantir. Eu não sei se eu dou 2 aulas seguidas agora, deixa eu dar uma olhada. O Rodrigo me mandou um WhatsApp. Ó, aqui, deixa eu ver. Otávio. Não, é daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho nós estamos juntos de novo. Na última aula nós voltamos a nos encontrar. Aí eu vou fazer um exemplo do efeito fotoelétrico e vou te mostrar o efeito Compton, o comprimento de onda de de Broglie, que são detalhes de física moderna, né, mais raramente vistos, mas podemos dar azar e acabar aparecendo. Ou sorte, né, depois da aula. Então, meus queridos, na próxima aula a gente continua mais efeitos, mais coisas da física moderna que não foram vistos ainda nem pelo Intelectus 1, nem pelo Intelectus 2. Valeu, galerinha!